Salve, salve, torcida vascaína, um grande abraço para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui, nessa terça-feira, exatamente do dia 15 de julho de 2025. Nós iremos contar algumas situações aí que está acontecendo dentro do nosso clube. Hoje tem Del Valle e Vasco pela Sul-Americana, um jogo decisivo fora de casa. O primeiro jogo dos playoffs, jogo de ida. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre a provável escalação. Vamos falar também que não é novidade. Inclusive, semana passada eu havia falado isso em live. E agora o Edmundo confirma ou soltou em relação à contratação do Thiago Mendes, que tem muito a ver com a situação da renovação do Léo Jardim. E aí, hoje, atualmente, Coutinho está fora desse jogo. Quem pode ter oportunidades é o Garré. Então, dito isso, vamos lá fazer esse vídeo para dar a nossa opinião e também informação para você, torcedor do Vasco. O Vasco vai jogar hoje contra o Del Valle, transmissão do SBT. Inclusive, Fernando Diniz só tem uma única baixa, que é Felipe Coutinho, que mais uma vez está machucado, sentiu uma lesão na virilha contra o Botafogo. Com 10 minutos de jogo ele já havia sentido essa dor. E aparentemente foi deixando, não sei se com essa questão se agravou a situação da lesão de Felipe Coutinho, mas é aquilo. É um custo que não cabe no Vasco no momento. Acho que foi muito infeliz o Vasco em ter renovado o Felipe Coutinho, mesmo que ele abriu mão de determinados valores no Aston Villa, mesmo que realmente o Vasco não tenha condições de contratar um jogador talvez do nome dele, mas realmente o Felipe Coutinho já viveu de nome. Hoje, atualmente, a parte física deixa muito a desejar. Ou se faz um planejamento para que ele só possa jogar uma vez na semana, ou que ele consiga jogar 20 jogos, ou que ele consiga jogar apenas 45 minutos, e que isso verbalize para a torcida do Vasco, ou a gente vai ficar vivendo nesses lampejos que ele joga um jogo bem, depois fica mais de 40 dias sem jogar, aí depois joga um jogo bem, e aí vai se passando o custo-benefício, o salário alto, entre outras coisas, e a folha salarial vai ficando a cada dia robusta por conta dessa situação. Enfim, Felipe Coutinho não vai para o jogo, até porque mesmo que se ele tivesse 100%, eu também não colocaria ele por dois aspectos. Primeiro, pela altitude, e segundo, pela forte imposição que o Del Valle vai fazer para o jogo. Acho que o Vasco tem que trabalhar com 11, até podem me criticar, até nem pensaria em escalar Verratti para esse jogo, até porque dependendo da situação do jogo, acho que o Verratti vai ser uma peça nula dentro dessa partida. Enfim, o time deve ser a mesma coisa. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Freitas, grande questionado, e eu não sei porque o Luiz Gustavo saiu desse time. Uma pergunta que precisa ser falada para o Fernando Diniz e os jornalistas não fazem essa pergunta. Você tem ali o Hugo Moura, Tietê, que para mim não é nada desse jogador que a torcida coloca. O Garré pode ser o substituto do Felipe Coutinho e para mim ele deu mais dinâmica quando ele entrou no segundo tempo, e acho que ele deveria ter entrado no lugar do Felipe Coutinho e não o Alex Teixeira. Se realmente o Diniz bancar o Alex Teixeira logo de início, pode esperar que é uma sacolada, porque o Alex Teixeira não tem nenhuma condição de jogar hoje nesse futebol intenso dessa parte física. E aí você tem o Ryan na direita, Nuno Moreira mais uma vez se sacrificando ao extremo, tendo que ser atacante, tendo que ser volante, tendo que ser lateral, porque o Lucas Piton, em vez de fazer a sua função, ele não faz. Fica evidente. E o Verratti, que é o ilhado lá na grande área do Vasco, mal recebe oportunidades, mal recebe bola e fica lá, que nem um bonecão do posto, sem receber nada, sem receber oportunidades, e fica lá só correndo para um lado e para o outro. Esse é o time do Fernando Diniz, e eu acho que o Fernando Diniz já está começando a fazer merda no trabalho do Vasco. Não acho que é por conta de demissão, até porque eu não acho que o Fernando Diniz é o grande responsável disso. Eu coloco sempre na escala 1
a culpa excelentíssima de Pedrinho e Felipe, tá? Por essa não montagem no elenco. Depois vem diretor executivo que ainda até agora não conseguiu fazer o trabalho que deveria ser feito. Até porque a gente daqui a pouco vai falar sobre a questão da contratação do Thiago Mendes. E se bobear não passa nem pelo diretor executivo, tá? Nem essas condições de renovação. Então, aparentemente, o novo diretor executivo não fez absolutamente nada do que o Marcelo Santana também não fazia. E aí depois vem jogadores e aí a falta de estrutura que o Vasco hoje tem para proporcionar a esses jogadores uma melhora, um desempenho melhor quando a gente vê dentro de campo. Então é isso, o Vasco vai se preparar aí. Se realmente não tomar uma goleada, agradeça aos céus pela questão, porque o Del Valle está a 9 jogos sem perder. 9 jogos sem perder. Então, se o Vasco não tomar uma goleada, é levantar a mão pro céu e agradecer a Deus por essa condição. Vamos falar agora sobre a questão aí que o Edmundo soltou. Aparentemente o Edmundo aí disse aos ventos que a contratação de Thiago Mendes tem muito a ver com a renovação do Léo Jardim. O que quero dizer com isso, Bruno? Vamos lá, galera. A gente fez uma cronologia na nossa live da semana passada que existia muito burburinho em relação à questão da renovação do Léo Jardim. E muitas imposições em relação ao seu empresário, Paulo Pitombeira, em relação à questão de valorizar o seu ativo. Isso aí ele pode valorizar muito bem, mas é aquilo, o Vasco hoje vive refém desse empresário. Antigamente se criticavam as gestões anteriores porque eram refém do Carlos Leite. Hoje essa diretoria é refém do Paulo Pitombeira. Até porque, no entanto, que Paulo Pitombeira tem 3 jogadores no Vasco. João Vitor, o nosso zagueiro iFood, entrega a qualquer momento. O nosso excelentíssimo Thiago Mendes e outros jogadores, enfim. Além do Léo Jardim, que estava com esse imbróglio. O Vasco devia esse empresário por conta da questão da vinda do Léo Jardim e se bobear também do João Vitor. O Vasco se acertou com ele, mas com certeza, pelas condições que o Vasco apresentou ele deve ter feito uma exigência. Vamos renovar com o Léo Jardim, mas de contrapartida, você vai ter que aceitar Thiago Mendes. Tudo que eu estou falando agora foi verbalizado pelo ex-atacante do Vasco e que hoje tem uma rixa pessoal com Pedrinho, hoje presidente do Vasco, que foi o Edmundo. Edmundo verbalizou isso e não precisa só o Edmundo verbalizar, é só você encaixar como 2 e 2 são 4. Aparentemente a renovação do Léo Jardim quando esse Edmar Lopes chegou e quando houve o acordo entre Paulo Pitombeira e Vasco, se acelerou de uma forma absurda. E aí foi começar a se ventilar Thiago Mendes. Quando a gente foi ver quem era o empresário de Thiago Mendes, o próprio Paulo Pitombeira, que já tem 2 ativos, inclusive um deles estava nesse entrave da renovação do Léo Jardim. Então, sinceramente, dá para se levar a sério essa diretoria? Dá para se levar a sério tudo isso que está acontecendo dentro do Vasco? Não sei. Não sei se está dando para levar a sério em relação a isso, até porque hoje em dia, tudo que a gente está vendo acontecendo dentro do Vasco é algo que já era premeditado, porque a gente sempre avisou que essa diretoria não tinha capacidade de fazer futebol. E a realidade está aí. Quando o time não vence nenhum clássico, quando o clube vende um mando de campo por R$1 milhão e perde em Brasília, coisa que o Vasco nunca venceu pelo Brasileirão em Brasília. Isso aí já está bem evidente. Aí você ganha R$1 milhão, mas aí depois você no final do ano pode correr um sério risco de perder mais de R$100 milhões pelo descenso para a Série B. E parece que o nosso presidente nem sequer foi relacionado, nem sequer viajou com a delegação,
mandou o seu pupilo Felipe lá para Quito para acompanhar a delegação do Vasco para esse jogo da Sul-Americana. Aí eu pergunto, cadê esse presidente? Quando ele é confrontado, ele bloqueia perfis, páginas ou sequer se omite. Torcedor, sócio que bancou esse ex-jogador para ser presidente do Vasco, vocês são culpados. Vocês são responsabilizados porque você acreditou que um ex-jogador estava totalmente preparado para assumir a presidência do Vasco. Isso nunca vai acontecer, porque só no Vasco que acontece de ex-jogador querer assumir presidência de clube. Em nenhum outro clube do futebol brasileiro existe essa condição como o Vasco é. Será por quê? Porque a torcida passa pano para ex-jogador? Tá aí explicado. Esse é o nosso vídeo dessa terça-feira. Conto com a sua presença para você compartilhar esse vídeo, se inscrever, deixar o like, ativar o sino de notificações e também o seu comentário a respeito de tudo que você está fazendo, ouvindo e sobre a nossa opinião, a nossa informação. Um grande abraço para todos vocês. Amanhã estaremos de volta para falarmos um pouquinho sobre esse jogo aí que pode acontecer ou não, uma possível vida ou sobrevida do Vasco na Sul-Americana ou uma provável eliminação, porque pelo que o futebol do Vasco está sendo apresentado, isso pode acontecer. Um grande abraço, tamo junto, um ótimo dia para todos vocês.